Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Por isso, ouvindo eu também. Paulo era um missionário, fundador de novas comunidades cristãs e pregador itinerante do Evangelho de Cristo. Portanto, sempre estava se locomovendo de um lugar para outro em busca de novos campos missionários e pregando o Evangelho das Boas Novas em lugares onde Cristo ainda não era conhecido. No entanto, procurava se informar de todas as maneiras dos trabalhos fundados por ele, no sentido de acompanhar sempre o desenvolvimento do Evangelho em cada cidade, onde deixava um grupo de cristãos buscando as coisas que são de cima e o reino de Deus. O apóstolo dos gentios era zeloso pela igreja de Cristo. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há. As notícias que chegavam até o apóstolo eram boas, de que os seguidores de Cristo em Éfeso cresciam cada vez mais em fé, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Salvador. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Diz a Escritura que nada é impossível para quem vive pela fé no poderoso nome de Cristo, conforme Marcos capítulo 9 e o versículo de número 23. A fé remove montanhas, Marcos 11, 23. Por ela, vemos a glória de Deus, João capítulo 11, versículo 40. E por ela é que somos salvos, João capítulo 3, versículo 15. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. O Novo Testamento dá destaque em todo o seu conteúdo ao senhorio de Cristo. Ele próprio falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, conforme Mateus capítulo 28, versículo 18. Já Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz assim: Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Portanto, Jesus quer dizer o quê? Salvador. É o nome próprio do Filho de Deus. Portanto, a fé dos cristãos de Éfeso estava sendo alicerçada no Senhor Jesus. Não era em um ídolo, nem em uma imagem de escultura, nem muito menos em um morto qualquer, mas em um vivo
que ressuscitou como Senhor da vida, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Além da desenvoltura da fé dos cristãos de Éfeso, Paulo destaca também o amor fraternal que havia entre eles, uns para com os outros. A lei de Cristo é que devemos nos direcionar em dois caminhos: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Quando Paulo se refere aos santos, ele está dizendo que devemos amar a todos aqueles que têm a mesma fé no nome de Cristo, até porque somos irmãos um dos outros e pertencemos à família de Deus. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo era consciente de que a fé dos cristãos ali na cidade de Éfeso era fruto dos seus labores na obra do reino de Deus e de Cristo. Quando ele diz, não cesso, é porque isso já fazia parte do seu dia a dia em orações com relação à Igreja de Cristo que estava na cidade de Éfeso. Sempre estava cultuando a Deus em ações de graças por saber que naquele lugar tinha um povo que pertencia ao reino de Deus. Paulo não agradecia a ninguém, senão unicamente a Deus, por saber que os seus filhos na fé estavam firmes nos caminhos do Senhor. Lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo trazia consigo em sua memória cada um daqueles que confessavam a Cristo como Senhor e Salvador, certamente em constante oração a Deus para que guardasse a cada um dos seus filhos e filhas na fé, no sentido de que jamais se desviassem dos caminhos do Senhor, mas que crescessem cada vez mais em fé, a fim de alcançarem a perfeita salvação e vida eterna em Cristo Jesus. O verdadeiro líder espiritual se preocupa em saber que os seguidores de Cristo estejam bem e firmes nos caminhos do reino de Deus. Paulo, como fundador de inúmeras comunidades cristãs, ele se preocupava efetivamente com o bem-estar dos seus filhos na fé, dos novos convertidos, e agradecia a Deus quando recebia notícias de que aqueles que foram alcançados com as boas novas do Evangelho através do seu ministério estavam firmes nos caminhos do Senhor e dando frutos, crescendo na fé e amando uns aos outros. Quero solicitar a você que compartilhe este comentário para os seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.